comum nós ouvirmos hoje em dia as pessoas citarem estudos, artigos científicos. Tanto citarem quanto pedirem também que a gente apresente estudos para que seja validada a nossa opinião sobre um determinado assunto. O que acontece é que para o público leigo é realmente mais complicado entender como é embasado esse estudo. Nem todo estudo pode ser levado ao pé da letra, porque não quer dizer que nem todo estudo é válido. Eles são, só que alguns estudos eles servem para levantar hipóteses para que então a gente consiga percorrer essa hierarquia de estudos até a gente ter um estudo de alta evidência que comprove a causa e o efeito de algo no nosso corpo. Então, eu vou tentar explicar de uma maneira bem sucinta e simples para que a gente tire essa conclusão de como a gente pode, então, desviar dessas desinformações que, na verdade, são, às vezes, informações que precisam de elevar o patamar para a gente ter certeza de que aquilo é real ou não. Então, na base dessa hierarquia, existem os estudos que são in vitro, que é quando eles são realizados dentro do laboratório, dentro dos vidrinhos, literalmente, e a reação que vai acontecer dentro de um vidro não necessariamente é a reação que acontece no nosso organismo. Então, esse estudo ele é válido? Ele é, para dar um pontapé inicial àquela ideia que a gente tem sobre um determinado assunto e fazer a sua conclusão em um outro tipo de estudo. Ele é válido, mas ele não comprova e ele não pode dizer que o que acontece ali num laboratório acontece dentro do nosso corpo. No próximo tipo de estudo é a opinião de especialista, que é quando eu peço a opinião de uma autoridade. Por exemplo, quando pedem para um nutricionista ir na televisão e falar a opinião dele sobre uma determinada dieta. Ele pode estar embasado num estudo de alta evidência? Pode, assim como ele pode estar embasado no estudo de baixa evidência, assim como ele também pode não se basear em estudo nenhum e dar somente a opinião dele. Só que opinião não é fato. Fato não liga para a opinião. Às vezes não importa a nossa opinião sobre uma determinada coisa, que uma coisa vai continuar acontecendo, independente do que eu acho dela. Então, a opinião de um especialista não é um estudo de alta evidência. Depois disso, existem os estudos de caso. É quando eu conto uma história sobre um caso que aconteceu. E isso acontece muitas vezes na relação da saúde, quando eu conto como foi a história de uma pessoa com uma determinada dieta, com determinado alimento. O que aconteceu ali não necessariamente quer dizer que vai acontecer com todo mundo. E não necessariamente vai querer dizer que isso está baseado numa evidência de alta confiabilidade. Então, o estudo de caso, ele é um estudo de baixa evidência. Depois disso, vem os estudos que se fazem em animais. Quando eu testo uma alimentação, uma dieta num animal, o corpo do animal não necessariamente vai reagir de uma forma similar ao do ser humano. Podem ter características que são parecidas? Pode ser que sim, mas isso não quer dizer que vai ser igual. A maneira como um rato reage a uma determinada alimentação é diferente da maneira como um ser humano reage a uma determinada alimentação. O primeiro estudo relacionado a colesterol foi realizado em coelhos. E o coelho consumiu o colesterol e ele desenvolveu placas ateroscleróticas. E essas placas, elas aconteceram porque a base da alimentação do coelho não é a base da alimentação do ser humano. O coelho come alface, não come carne, não come gordura. O corpo dele vai reagir de um jeito, o corpo do ser humano vai reagir de outro. Então a gente não pode se basear nesse tipo de estudo para dizer que uma determinada coisa ela é causa e efeito. Ele é só mais um passo para a gente ter outras conclusões mais confiáveis em relação a um determinado assunto. Depois disso, nós temos os casos controle, que são os estudos observacionais, quando eu pego um grupo, a população, divido em dois. Uma população que eu vou controlar, que não recebe uma intervenção, e outra população que vai receber essa intervenção. E aí eu vou analisar como cada uma delas reage. Isso não quer dizer que aquilo é uma causa e efeito. Eu vou te citar um exemplo que o Dr. Soto normalmente cita, que é o da praia e do sorvete e do tubarão. Quando as pessoas estão na praia, elas tomam mais sorvete. E
quando as pessoas estão na praia, elas estão mais suscetíveis a um ataque de tubarão do que se elas estiverem na cidade, estiverem em outro lugar. Eu não posso olhar para isso e dizer que o fato das pessoas tomarem mais sorvete faz com que ocorram mais casos de ataques de tubarão. Esse é o tipo de conclusão que um estudo assim levaria a concluir. Mas isso não quer dizer que seja causa e efeito. Isso é só uma associação. Ele levanta uma hipótese. Eu não posso afirmar que quem toma sorvete vai sofrer um ataque de tubarão. Então, isso é só para levantar uma hipótese. Depois disso, nós temos os estudos de ensaios clínicos, que é quando eu vou controlar exatamente o que eu estou oferecendo para esse grupo. Então, eu divido em 2 grupos, seleciono pessoas aleatoriamente e as coloco em grupos diferentes. E para um determinado grupo, eu faço uma intervenção, seja de dieta, seja de treino, seja de medicamento, e para o outro, não. E às vezes podem ter mais grupos com outros tipos de intervenção ou não. E aí eu consigo, controlando o que eu ofereço para aquela pessoa, para aquele grupo de pessoas, eu consigo saber se realmente o resultado é baseado naquilo que eu estou oferecendo ou não. E eu consigo sim relacionar algo com uma causa e efeito em relação ao que eu estou oferecendo. Esse é um outro tipo de estudo, ele já tem uma confiabilidade maior porque eu estou controlando, eu sei o que eu estou oferecendo. Então eu sei qual é o resultado daquilo, em comparação a um outro grupo que não está recebendo aquela influência, aquela intervenção, aquilo que eu ofereceria. Num outro nível, que é o nível mais alto, são as revisões sistemáticas, as meta-análises. O que se faz nesse tipo de estudo? A gente reúne vários estudos do mesmo assunto para poder analisar e perceber, concluir se todos eles tiveram realizaram um método parecido de aplicação nesse estudo e se eles concluíram a mesma coisa. Eu não consigo, às vezes o que acontece muito, se faz uma revisão sistemática, uma meta-análise de estudos de baixa evidência. Eu não posso pegar vários estudos de opinião de especialistas e concluir que todos eles pensam igual. Mas eu posso fazer essa mesma revisão de vários estudos de ensaios clínicos randomizados que são de mais alta evidência. E eu consigo ter uma conclusão um pouco mais precisa, porque eu estou me baseando num estudo de alta evidência. E esse é o topo da nossa pirâmide, dessa hierarquia. Então é muito mais confiável confiar num estudo de uma meta-análise, de uma revisão, do que num estudo em animais. Isso é uma questão mais técnica, mas ela é importante para eu poder ir para a conclusão final, que é como que a gente foge de tanta informação e como que a gente sabe o que é real e o que não é real. Quando a gente olha uma notícia sobre um determinado alimento ou sobre uma determinada dieta. A gente precisa, infelizmente no Brasil, quando as notícias saem, seja elas por escrito ou mesmo por vídeo, nem sempre, e na verdade a maioria das vezes, não é citada a referência que aquele jornalista está utilizando. Então, quais são os pontos que a gente pode observar? Se essa pesquisa foi realizada em animais, então a gente sabe se ela foi realizada em animais, então eu preciso saber se existe uma pesquisa realizada em humanos. Como eu, leiga, não entendo, eu já parto do princípio de que assim, olha, pode ser uma hipótese, mas não quer dizer que seja real. Da mesma forma, se eu estou assistindo a minha televisão e aparece uma autoridade fala sobre aquele assunto, ela pode estar simplesmente falando a opinião dela e não estar baseado em algo científico. Então eu já recuo para saber se aquilo é real ou não. Eu já tenho os meus, como é uma palavra eu posso usar? A minha cautela em ouvir. Assim como a gente faz no nosso dia a dia. No nosso dia a dia a gente acredita em qualquer pessoa. No nosso dia a dia as coisas passam por um filtro dentro de nós. Então, esse filtro precisa existir quando a gente vê uma notícia e quando a gente vê televisão.
os jornalistas nos passam coisas, porque nem todos os estudos que eles estão utilizando para nos referenciar são estudos de alta evidência. Como que eu faço então? Então, se tiver uma referência a animais, eu já preciso estar alerta, já preciso ter cautela. Se é só uma opinião, também, mesma coisa. Ah, mas como é que eu vou saber então se o estudo é de alta evidência ou não? Vê o número de pessoas que eles estão citando. Nós, quando somos profissionais, a gente busca esses assuntos na internet, pega o artigo original para olhar. Existem plataformas que são postados esses artigos, então a gente tem acesso aos termos mais técnicos. Mas, como leigos, parta do princípio de desconfie de tudo. Não tome tudo como certo, mesmo porque existe uma outra questão, além da base científica em si, que a gente precisa questionar, por que aquela informação está chegando para mim? Quem que está transmitindo essa informação? Qual a intenção dela? O que ela ganha com isso e o que eu ganho com a informação que eu estou recebendo? São pontos a se considerar, que isso vale não só para a alimentação, como para qualquer outro tipo de informação, mas aqui eu estou falando sobre alimentos. Quantas vezes você ouviu que jejum pode ser ruim ou que pode ser bom? Tudo depende do que a pessoa está se baseando para poder te dar essa informação. Então, parta do princípio de que tenha cautela quando for ouvir qualquer notícia sobre qualquer coisa, principalmente sobre alimentos, porque isso acontece o tempo inteiro na área da nutrição e isso é um ensinamento que talvez seja interessante a gente levar para a nossa vida.